Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 3 de agosto. Agora na Espanha, 10 horas e 14 minutos. No Brasil, 5 e 14 da manhã. Gente, a BTC aqui no diário está tentando incursionar agora para dentro da nuvem. Só que ela fez a mesma movimentação anteontem, no dia 1º de agosto. Ela chegou a avançar para baixo da Lower aqui do canal de Keltner. Ontem também ela desenhou aqui um pavio inferior que incursionou para dentro da nuvem. E hoje, mais uma vez, ela está tentando incursionar para dentro da nuvem. Todas as tentativas anteriores acabaram redundando num retorno em direção à linha superior da nuvem aqui no diário. E a gente está desenhando fundos ascendentes desde a mega agulhada de 1 de agosto, onde a mínima bateu em 25.585 no dia 1 de agosto. A mínima de ontem ficou em 28.927 e a mínima dessa madrugada hoje até agora em 29.013. Agora a BTC é 29.064. Tá parecendo que está desenhando fundos ascendentes. De repente ela vai desenhar uma série de topos descendentes. Já eu vou analisar o 4 horas. Deixa eu botar aqui no gráfico semanal, já que a gente está na quinta-feira. A gente já está se encaminhando pro final de semana. Amanhã é sexta-feira. Hoje tem divulgação do balanço patrimonial do Fed. Se houver uma expansão do balanço patrimonial, pode afetar positivamente o mundo cripto. Aqui segue vigente aqui no semanal o padrão xícara alça. Então é muito provável que o candle semanal da próxima semana, cujo desenho vai começar na virada da VWAP de domingo para segunda, dê vigência aqui a uma alça para depois voltar a estressar a linha superior da nuvem aqui no semanal. Na projeção segue uma bela espessura esverdeada, muitos cavaleiros do apocalipse reportando que a BTC teria enveredado por um viés de baixa no curto, médio prazo, que a BTC vai buscar 25, depois vai buscar 12. Gente, isso aqui é um padrão de alta clássico. A BTC agora, muito provavelmente, vai voltar a estressar a linha superior da nuvem aqui no semanal, no patamar entre 31.500 e 31.804, exatamente como ela fez nas semanas que se iniciaram em 19 de junho, 26 de junho, 3 de julho e 10 de julho. Em todas essas semanas a gente estressou a linha superior da nuvem. Agora, depois dessa sequência de candles vendedores no semanal, 1, 2, 3, vai ser o terceiro candle vendedor. É bem provável que a gente se desdobre num estresse de novo da aresta superior. Vamos ver no 4 horas da linha superior da nuvem no semanal. No 4 horas a gente meio que está repetindo aquela movimentação de meados de junho. Entre 7 e 15, 16 de junho a BTC acumulou numa cunha, depois explodiu para baixo, buscou a base da canaleta virtual de baixa, que na verdade era uma longa bandeira de alta, com um padrão mastro bandeira, acabou explodindo de forma ascendente. A gente está meio que repetindo esse padrão, acumulamos numa longa cunha, explodimos também para baixo e agora a gente está estabilizando aqui no patamar da VWAP semanal. Como aconteceu aqui, depois explodiu. Vamos ver se a gente repete esse fractal. Agora, nesse momento, a BTC um pouquinho abaixo do patamar da VWAP semanal. Agora eu vou pular para o gráfico de 5 minutos aqui no intraday. Vocês vejam que a banda de volatilidade hoje nos 5 minutos está fortemente engolfada pela banda de volatilidade no intraday de ontem. Isso aqui é um silêncio que precede um grande esporro. Vocês vejam que nesse momento a gente está estressando a upper, voltando para a VWAP, estressamos na madrugada toda a lower, agora a gente está acumulando para retornar a VWAP. Retomamos a micro tendência de alta aqui nos 5 minutos, que vai promover o retorno em direção à VWAP. A exponencial curta cruzou de baixo para cima lenta. É bem provável que a BTC agora estabilize no patamar de 29.150. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Vou achar um ponto seguro aqui para ofertar. Vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a Binance agora sofre mais uma investigação por parte do Departamento de Justiça norte-americano. Isso acabou influenciando negativamente o mundo cripto. Alguns analistas dão conta de que isso vai terminar num acordo
Os funcionários e os investigadores do Departamento de Justiça norte-americano estão considerando acusações de fraude contra a maior exchange cripto do mundo, a Binance, de acordo com um relatório divulgado através da sede em Nova York. Pessoas familiarizadas com o assunto dizem que as autoridades estão agindo com cuidado para evitar um impacto negativo aos usuários da plataforma, principalmente na jurisdição norte-americana. É muito provável que isso termine num acordo. Não se tem detalhes sobre o teor das investigações. A Binance disse que sempre respeitou a legislação norte-americana, principalmente a legislação imobiliária, mas eles também não têm acesso ao teor das investigações. E o que todo mundo já sabia agora é objeto de um estudo. Os tweets de Elon Musk e os spam bots que espalham notícias cripto pelo Twitter acabam influenciando o preço das altcoins. Isso também teria sido orquestrado não só por bots que declaradamente e ostensivamente acabam disparando uma série de notícias relativas ao mundo cripto. Isso teria sido também orquestrado por bots criados pela FTX e Alameda Research, que era o braço de investimentos da FTX. Agora, esse relatório produzido pela Network Research Institute revela que as altcoins mais influenciadas são Gala, Sandy e Doge. A Doge, obviamente, por conta dos tweets do Elon Musk. E a Gala e a Sandy por conta das atividades de spam bots. Enfim, é algo que todo mundo já sabia, mas agora está comprovado através desse estudo promovido por esse instituto. E uma nova ferramenta, um software de hackeamento para roubo de criptomoedas do Apple Mac está à venda na Dark Web por $60 mil. Essa ferramenta permite o acesso remoto e o hack de qualquer sistema operacional que rode num Apple Mac, principalmente os sistemas anteriores à versão 13.2. Por isso é preciso fazer o update do sistema operacional iOS do Apple Mac, justamente para que esse software que está à venda na Dark Web por $60 mil não promova o roubo dos criptoativos. É muito importante, a própria Apple reportou que é muito importante fazer o update, porque as versões anteriores a Mac OS Venture 13.2 estão vulneráveis a essa ferramenta, esse software de hackeamento. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a bomba relógio fiscal dos Estados Unidos agora é uma ferida aberta. Após o rebaixamento da classificação da dívida norte-americana pela agência Fitch, agora que causou uma agitação nos mercados, agora as tensões ficaram difíceis de ignorar. Não é novidade para ninguém que todo mundo que lê jornais sabe que os Estados Unidos têm um problema fiscal insolúvel. E agora o fato é que o rebaixamento da classificação da dívida norte-americana só expôs essa ferida que dificilmente vai ser curada num curto prazo. Enfim, é o novo normal. E Ray Dalio, bilionário e guru, profeta, diz que uma gigantesca transferência de riqueza está em andamento. Uma transferência de riqueza intergeracional. E é por isso que a economia, principalmente norte-americana, mas as economias ocidentais não respondem mais à política macroeconômica do Fed, que vem aumentando de forma sucessiva a taxa básica de juros sem experimentar um arrefecimento, principalmente no consumo de famílias. Está havendo uma grande transferência de riqueza que acontece uma vez a cada geração do setor público. Governos centrais estão quebrando, bancos centrais estão quebrando, grandes instituições financeiras estão quebrando. Segundo ele, o Credit Suisse é só a ponta de um iceberg. Os detentores de títulos de governos
agora os maiores detentores são bancos centrais que ficam agora compartilhando a própria miséria. Segundo ele, essa transferência de riqueza começou e foi exponenciada pela guerra russo-ucraniana. E agora a própria expansão do mundo cripto só vai exponenciar esse movimento que, segundo ele, não tem mais volta. A riqueza está migrando de bancos centrais, de governos e de grandes instituições financeiras para grandes corporações empresariais e famílias mais ricas. E esse movimento não tem volta. Segundo ele, será preciso realinhar todo um conjunto de elementos geopolíticos para que o poder financeiro volte a escoar em direção a estados soberanos. E para ele, a expansão da criptografia só vai exponenciar um movimento que já vinha acontecido antes. Segundo ele, quem manda no dinheiro hoje são as grandes corporações privadas, como as Big Techs, e agora famílias muito ricas que estão aglutinando a riqueza do planeta. E a China criou uma regra, determinou um regramento bizarro para qualquer corporação ou detentor de uma base de usuários com mais de 1 milhão de dados de usuários, ou seja, qualquer corporação, e segundo esse regulador de ciberespaço, qualquer corporação ou provedor de serviço que detenha dados de mais de 1 milhão de pessoas sofrerá uma auditoria anual por esse regulador do ciberespaço chinês. É uma regra meio bizarra, não se sabe exatamente como essa auditoria vai se desdobrar, mas a China quer controlar de alguma maneira o cyberspace, o ciberespaço chinês. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no 6 horas segue ainda dando vigência a uma bandeira de alta. Tá parecendo que vai ostentar uma bandeira tão longeva quanto a última, mas é possível que isso aqui em algum momento exploda para 36 mil dólares para confirmar esse fractal anterior. No diário, essa movimentação está muito mais clara. Essa tentativa de incursão para dentro da nuvem pode falhar, como falharam as duas tentativas anteriores. Isso aqui parece que vai evoluir por uma cunha triangular no diário que deve explodir em direção, num primeiro momento, aos cumes dessa bandeira no patamar de 31. Se romper 31.804, pode explodir em direção a 36 mil dólares. Agora, nesse momento, BTC a 29.068. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.